estamos aqui novamente com prazer imenso, podemos fazer para você esse programa, o programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET, TV Mar, da Organização Armando Melo. É incrível como a cada passo, a cada momento, a cada e-mail, sempre tem temas que fazem com que as pessoas dividam com a gente as suas angústias. Esse mundo não está fácil para mim, não está fácil para você, não está fácil para ninguém, porque ele pede da gente sempre coragem. E essa coragem parece que faz com que você, a partir do que você vivencia negativamente, a partir da idade e das vivências acumuladas, fica assim, a sensação de que não suporto mais, estou cansada. E esse cansaço é que faz com que cada vez mais crianças menores, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, sem mais idades, possam estar dizendo a mesma coisa. Vejam só, senhores, que hoje é quarta-feira, estou fazendo aqui o programa ao vivo, dia 17 de fevereiro. E aí, ontem, dia 16, eu estava com a minha filha no Unicom. E na hora que a gente vai passar as comprinhas, aí alguém diz, você faz o programa na TV Mar, né? Faço sim, gosto tanto, assisto sempre. Se eu pudesse, ficava às vezes, aí ensinei a ela, que tem o YouTube, que ela disse, às vezes se eu pudesse, assistia toda a repetição, mas nem os momentos que repetem eu sei. Eu sei que a TV Mar ela não divulga tanto, você vai ter que entrar lá no YouTube, você vai ter que entrar na programação, você vai no Google, entra na programação da TV Mar, Canal 25, pergunta desse jeito mesmo, entra na programação, aí aparece a do momento, porque você pode assistir ao vivo, e aí mais embaixo você vai ver que tem as programações de uma forma geral. E aí você acha o programa Palavra Amiga, e aí vem todos, e você assiste aquele que você não assistiu direito, que assistiu uma parte, porque eu não tenho dúvida de que hoje, com o advento do... diga aí, Rodolfo, me ajuda, quando a gente está ali... Da internet, não, que a gente fica com o controle, era a palavra, controle. Quando a gente está com o controle na mão, que a gente fica passando de canal em canal e... gostei desse, aí para, não é? Mas aí isso também faz com que você, muitas vezes, não assista um programa do começo ao fim. Se você não souber que aquele programa começa a tal hora, e às vezes até sabendo, já aconteceu comigo, eu acho que você também, mesmo sabendo... que, por exemplo, o Fado e Fábio, no meu canal, ele é o 194, que é quarta-feira, às quartas-feiras, às 10 horas da noite, eu estou aqui em outro canal assistindo uma coisa, quando eu vejo, eita, passou o Fábio, quando eu vou 10h30. Isso acontece muitas vezes. Então, essa é a oferta, não é? São muitas coisas, são muitos programas que são bons e que a gente gosta de assistir. Se a gente hoje, graças a Deus, se a gente pudesse, assistiria mais de um naquele mesmo horário, e a gente vai ter que fazer essa opção. E enquanto está assim, as pessoas às vezes assistem a gente pela metade. E essa mulher me dizia, ela até trabalha na Uniodonto, só não perguntei a ela se podia dizer ou não, por isso que não gosto de dizer quando eu não peço a permissão. E ela diz coisas muito bonitas desse programa. E, ao mesmo tempo, claro, aproveita, né? Aí, aproveita e eu, claro, tenho o maior prazer de fazer isso e diz assim, eu gosto tanto quando você fala de felicidade. Aí isso remete a esse programa anterior do Ariel, que me viu ali só no... não tem como você viu uma música, você pelo menos não mexer, né? Aí ele me viu fazendo isso e me chamou. Ora, não é muito fácil fazer isso, mas aí quando teu colega, a pessoa que você tem um carinho, te chama para um momento como esse, aí você não vai, parece que você está rejeitando uma situação. E aí, ele estava me chamando para quê? Para uma nova dança que está acontecendo, que é o Zumba, que faz com que as pessoas mexam o corpo inteiro e possa estar fazendo um exercício, ao mesmo tempo que faz o exercício, que faz uma aeróbica, que está ali numa preparação física, fica feliz. E é esse tema que normalmente as pessoas perguntam muito. Por mais que eu fale aqui, alguém diz, doutora Cláudia, a felicidade existe? É possível ser feliz? Eu esperei tanto para ser feliz com alguém e depois eu me frustrei. Eu esperei tanto ser feliz na minha profissão que depois me decepcionei. E aí eu posso dizer a vocês que tem 3 sentimentos particularmente que fazem com que as pessoas se sintam muito infelizes. A frustração,
a decepção e a rejeição. Aí vamos entender logo frustração e decepção, que às vezes as pessoas acham que são meio sinônimo, né? Qual a diferença de frustração para decepção? Normalmente, quando a gente fala de decepção, alguém nos decepciona. A frustração é mais com a gente mesmo. Eu apostei em alguma coisa, eu acreditei, eu gerei uma expectativa. Eu investi, eu até planejei alguma coisa para que eu pudesse me sentir bem e atingir esse nível de felicidade de que eu gostaria e de que eu acho que todo mundo tem direito. E aí, de repente, isso não deu certo por algumas circunstâncias da vida que são muitas e variáveis e depende do momento, depende de quem. Mas frustração, ela está em mim, é mais uma coisa comigo. Eu estou frustrada porque eu gerei uma expectativa e não consegui alcançar. Veja que é um sentimento mais voltado a mim mesmo. Já a decepção é com o outro, onde eu me decepcionei porque achei que aquela pessoa, eu achei que aquela situação, eu achei que aquele lugar, é sempre no outro que eu espero alguma coisa e por não acontecer, eu me decepciono. E aí eu falei da rejeição, que talvez seja um dos mais fortes, que é quando eu sinto todo um amor a alguém e esse amor não é correspondido, que acontece com mais força ainda e com a dor maior quando se trata do amor materno, sabe? Quando aquela criança, aquele adolescente não se sente amado por sua mãe, por seu pai, ou no amor romântico, quando mulheres e homens acham que o outro que ela dedica o seu amor não retribui. Agora, imagine vocês quando alguém tem decepção, frustração e rejeição de uma só vez. Muitas vezes é nesse caso que acontecem os suicídios, por isso que a gente não pode deixar para lá, achar que não tem importância e saber que sim, é algo sério e que às vezes essa junção faz adoecer. Que idade acontece isso? Qualquer uma, claro que nesse caso específico dessas três conjuntas, isso depende da idade, da estrutura emocional de cada indivíduo e de como as pessoas lidam com cada uma das suas frustrações, que é inevitável no mundo, com as suas decepções, que faz parte da vida, e a rejeição, que não só tem a ver com amor romântico, com amor maternal, filial, fraternal. Tem também quando a gente ama tanto um amigo e gosta tanto desse amigo e de repente ele escolhe uma outra pessoa para ser amigo e te rejeita. Pensa que essa dor é pequena? Não. Muitos adolescentes, muitos jovens, às vezes procuram o meu consultório depois de uma depressão, porque tinha um amigo que era da vida inteira e esse amigo teve caminhos diferentes. Sabe aquela coisa de você cresce e aí você modifica na sua estrutura de personalidade, busca outras coisas e outras pessoas. E aí ontem estava na reunião no colégio, que claro que eu não vou dizer o nome, porque não é essa a intenção, é mais de uma reflexão a vocês, onde falando aqui de felicidade, que vai ser a razão da minha entrevista, porque eu vou falar com o Rodolfo, que escreveu um livro que tem o título Sonhar, isso, Rodolfo? Isso. Sonhar. E claro, não tem como a gente sonhar e não falar em felicidade, né? Então, tudo a ver. E aí eu vi na escola falando de mecatrônica, falando de tecnologia, falando de matemática financeira. Achei muito bom, porque a gente sabe quantas são as pessoas que se suicidam por conta das dívidas, de não saber administrar seu recurso. E hoje com essas crises todas, onde o dólar de 1 vai para 4, e quem tem dívida em dólar, quando se vê, está 4 vezes mais endividado, então isso não é uma coisa fácil. Imagine vocês que nessa escola se fala de tudo isso e eu não vi aquilo que eu digo tanto a vocês, que seria o meu sonho ideal enquanto psicóloga, de ver nas escolas, fazendo com que as pessoas entendessem sobre sentimentos, de que logo pequenininho se pudesse entender os sentimentos negativos e positivos. E dentro dos sentimentos negativos, do seu sentir, da sua sensação negativa, vem a frustração, vem a rejeição, vem a decepção. E se eu os conheço e sei que esse sentimento que eles causam, de onde eles vêm, eu vou saber lidar com isso.
E aí, se você não trabalha a obediência, respeito, se você não trabalha o amor, a alegria, o bem-estar, se você não trabalha os sentimentos negativos e os sentimentos positivos, você continua sem conhecer quem você é e quem você pode ser. Se você não sabe quem é, você não vai saber quem você pode ser. Então, veja que essa é uma falha muito grande e eu clamo essas escolas que prestem atenção a isso. Que ensino é bom para vocês, para os professores, para os diretores, para os pais, para o mundo. Esse mundo que a gente quer que fique tão melhor, que as crianças pequenininhas já aprendam o que é esse mundo do bem, o que é ser uma pessoa do bem. E não tem pessoa do bem se não tiver sentimentos positivos, se não tiver coisas boas, sensações agradáveis. E que nos sentimentos negativos elas possam lutar, que elas possam conviver, enfrentar e transformar. É esse tal do pensamento substitutivo, onde a gente aprende, quando conhece, a substituir o positivo, o negativo pelo positivo. É isso que eu desejo que acontece. Eu dividi um pouco daquilo de que eu vivenciei, porque eu quis só, nesse primeiro momento, falar para vocês como uma introdução à nossa entrevista, que é com o nosso jovem entrevistado, o Rodolfo, que escreveu um sonho que eu li no minuto o livro dele, porque é um livro super agradável, porque é quando se trata de vida e de conquistas. Então, a gente vem daqui a pouco e vocês vão saber muito mais. A indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Estamos aqui novamente. Quando a gente vem aqui para esse bloco entrevistar alguém, esse alguém tem que ser especial, senão não vai estar aqui na Palavra Amiga. E essas pessoas aqui sempre vêm, ou porque eu já venho há algum tempo conquistando para que venha, né? Porque alguém pediu, porque alguém indicou, tem várias razões. Ou às vezes até porque a própria pessoa diz, eu gostaria de ir no seu programa. E claro que a pessoa, quando quer vir no meu programa, é porque gosta, né? Isso já me dá um prazer enorme. Mas, além de tudo isso, essa pessoa que está aqui é um querido. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiração mesmo, porque é um jovem que tem uma liderança e que eu não vou dizer tudo a vocês, porque senão não vou deixar ele falar, né? Então, vamos aqui, primeiro, agradecer ao meu querido amigo Rodolfo por ter aceitado este convite de estar aqui comigo e para falar de algo que eu sei, enquanto tanto tempo que conheço ele, o sonho que ele tinha de escrever o sonho. Escrever o Sonhar, que é o nome do livro dele. Isso mesmo. Né? Tá aqui o livro aqui, aqui para vocês verem, né? Na vitrine da nossa TV Mar e na mão do Rodolfo também. Mas vamos começar conhecendo um pouco do Rodolfo, né? De onde ele veio, como foi esse senhor, né? Muito velho, então ele tem muita história. Mas às vezes não precisa de muita idade para a gente ter o que contar. O Rodolfo tem muita história para contar, tão novinho desse jeito. Para começar esse assunto, eu preciso dizer, Rodolfo, sabe? Já agradeci a sua presença, né? Já disse a você do prazer de você estar aqui, mas as pessoas precisam saber que eu lhe conheci na Igreja Sara. Isso mesmo. Apesar de católica, né? Sempre acompanhei a Rosinha, que é a igreja que ela congrega, e foi lá que conheci esta liderança, que vocês vão ver como realmente todos os jovens, todos os pais deviam estar aí do outro lado, não sair, fica assistindo que vai valer a pena. E aí, Rodolfo, como tudo começou, onde é que você nasceu, pai, mãe, conta um pouco da sua família, da sua origem. Claro, primeiro quero agradecer a você, Cláudia, por essa oportunidade, alguém muito especial também, sem dúvidas, a recíproca é verdadeira. E assim, eu nasci em uma família muito simples, muito humilde, minha mãe se chama Reni, meu pai Ronaldo, meu pai é falecido já há alguns anos. Tenho 2 irmãos maravilhosos, quero até mandar um beijo para eles, um abraço, meu irmão Ronaldo, meu irmão Rômulo, e dizer que a vida me proporcionou momentos muito especiais, momentos muito únicos, que experimentei da dor à felicidade, já que a gente vai falar muito sobre felicidade. E há um ano e alguns meses, Deus me proporcionou escrever uma literatura, por simples que fosse, mas que contasse um pouco da minha biografia, do que eu vivenciei na minha infância, do que eu vivenciei na minha adolescência e do que eu tenho experimentado hoje na minha juventude. Sem dúvidas, são situações, são momentos que agradam o meu coração e que me fazem refletir muito sobre o projeto de Deus para as nossas vidas. E eu sou muito grato a Deus por isso.
Vejam só vocês que quando o Rodolfo ele fala, não é, desse projeto dele que eu conheço e sei que faz algum tempo de que ele vem sonhando em escrever o Sonhar, que é o nome do livro, muitas etapas, né, aconteceram para que ele chegasse até aí. E quando a gente lê o livro, realmente parece que a gente não quer parar. A gente quer saber tudo, pela forma e pelos sentimentos que ele envolve aqui. Mas ele disse aqui uma palavrinha que eu vou pegar nela, né? Porque é o que a gente estava falando no primeiro bloco, onde ele diz assim, onde eu mostro que é possível ser feliz. Eu lhe diria, hoje você se considera uma pessoa feliz? Muito, eu me considero uma pessoa plena. Eu sou muito feliz. A felicidade, ela não inibe o sofrimento, ela não muda por completo a nossa vida. A gente não deixa de sentir dor por ser feliz, mas a gente consegue extrair da dor, ainda assim, a felicidade. Então, eu sou muito feliz, eu me considero, apesar de jovem, apesar de ainda muito sonhador, de muitas esperanças pela frente, de muitos sonhos a se realizarem, eu me considero pleno, muito feliz. Mas aí, quando você diz, Rodolfo, que a gente pode extrair da dor a felicidade, que mecanismo você está falando? Porque do outro lado, você aí deve estar dizendo, poxa, eu estou sofrendo tanto, está doendo tanto que eu estou passando. E esse rapaz aí que nem tem tanta vivência, assim como eu, estou dizendo para as pessoas mais velhas ou até para os jovens da idade dele, como é esse poder extrair da dor a felicidade? Eu acredito, Cláudia, que Deus nos proporciona experimentar algumas situações para poder fortalecer as nossas vidas. No livro eu escrevi algumas histórias que me marcaram muito. Para mim foi muito difícil ser órfão de pai aos 9 anos de idade. Meu pai era o meu herói, era a pessoa a quem eu acreditava, a quem eu confiava, a quem eu seguia, a quem instruía cada um dos meus passos. E aos 9 anos eu me vi sozinho. Eu me vi na dor, eu me vi na solidão, eu me vi na decepção, na frustração, na rejeição, de não ver em ninguém a esperança de continuar e de prosseguir com a vida. Apesar de ser muito novo e de às vezes as pessoas pensarem que nessa idade a gente não sofre, não sente tanto, mas eu senti. No entanto, eu comecei a perceber que enquanto eu estava próximo a ele, ele sonhou os meus sonhos. Ele acreditou naquilo que eu falava, que eu proclamava. E isso foi invadindo o meu coração de tal forma que, ainda sentindo a ausência dele, a dor da falta dele, eu senti a alegria de poder realizar os meus sonhos e assim realizar os sonhos dele. Quando nós decidimos ser felizes, apesar da dor que invade o nosso coração, a gente está dizendo assim, independente do que eu vou viver, do que eu vou passar, eu prefiro sentir a dor agora, mas ter um final feliz, do que não senti-la agora e ter um final trágico. Mas aí quando se fala em final feliz, que é o que todo mundo deseja, aí veja só, Rodolfo, que sou psicóloga, que estou lá no consultório há tantos anos, que recebo tantos e-mails por conta desse programa, que as pessoas me param na rua para perguntar alguma coisa. Vocês não tenham dúvida que a grande pergunta, e a maioria delas eu já estou há algum tempo passando por uma situação de dificuldade ou de dor. E aí não acaba não, qual é o tempo certo dessa dor? É gente, Rodolfo, que não está sofrendo há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, que tem ou uma vida de sofrimento ou que está num período muito grande de sofrimento e já cansado. Essa história do, agora não é mais lutar contra essas coisas que me fazem mal, agora é não ter forças para lutar. É claro que eu, como psicólogo, tenho a minha resposta, mas eu gostaria de ouvir a sua. Claro, existem 2 palavras que definem bem tudo aquilo que eu tenho escrito ao longo desse livro, que eu tenho falado ao longo da minha vida. Elas são força e coragem. E isso eu aprendi muito com Deus, Cláudia. A vida me ensinou muito sobre essas 2 palavras. A dor, ela é sentida por todos nós, mas ela só acaba quando há uma decisão dentro de nós. É claro que as circunstâncias da vida, muitas vezes, elas nos favorecem a sofrer, enquanto outras nos favorecem a nos alegrarmos mesmo. Mas existe a força e a coragem. E falar sobre força e coragem é falar sobre ânimo e ousadia. É falar sobre se reestabelecer interiormente e falar sobre
desejar alcançar aquilo que deseja o nosso coração. É muito complicado viver uma situação trágica, experimentar a dor, como você colocou, ao longo de uma vida e de repente me ouvir falar que ser feliz é uma decisão própria. Mas eu preciso dizer que ser feliz parte de dentro de nós. A felicidade não é uma porção que é colocada em nós, é algo que é gerado a partir de nós. Eu decido ser feliz, eu decido viver uma vida plena, apesar de sentir dor, apesar de saber que eu vou enfrentar dificuldades. Por exemplo, uma mãe, quando vai dar à luz um filho, ela dói, aquilo dói nela, aquilo gera nela uma dor profunda. No entanto, qual é o resultado daquela dor? A alegria. A dor física, né? A dor física. E qual é o resultado daquilo? A alegria de ver um sonho realizado, a criança em seus braços. Não há dor que não gere vitória, que não gere uma felicidade, não há dor que não gere alegria em nós. No entanto, nós precisamos entender que há um propósito para todas as coisas e que se hoje existe um vazio, uma dor em seu coração, sem sombras de dúvidas, um dia existirá a alegria, um brilho, uma luz que vai resplandecer sobre a sua vida. Agora, quando o Rodolfo fala, não tenha dúvidas, vai acontecer isso, parece que ele já está profetizando aqui, viu? Não tenha dúvida que vai acontecer. Aí o que é que ele diria, por exemplo, não é? Aí eu vou falar aqui das ciências, da psicologia, que não sou eu quem digo, tem alguém que diz, não é? Que estuda para dizer que quando ele vai ter, é certo que vai ter uma vitória e uma luz na sua vida. E aí na psicologia diz assim, você está feliz? Se a resposta for sim, eu estou feliz, continue fazendo o que você está fazendo. Mas se a resposta for não, você muda o seu comportamento, porque se você continuar com o comportamento da infelicidade, você vai continuar sendo infeliz. Então é preciso mudar o comportamento para que você mude o estado de espírito ou aquilo que você gostaria que fosse diferente. Porque senão tudo vai ser igual. Olha, de formas diferentes, todos os autores dizem isso. E aí é quando eu pergunto a você, Rodolfo, na hora em que essas pessoas têm a grande dificuldade de saber o tempo, até por esse cansaço que eu lhe falava, né? Porque se vem uma coisa que é inevitável na vida e vem duas, e aí eu estou aguentando aqui essa dor e transformando essa dor em vitória ou em esperança, né? A esperança de que aquilo vai mudar. Tem muito no seu livro, né? A esperança. É porque eu estou deixando para depois, para a gente falar depois só do livro. Então, a esperança vai mudar. E aí vem uma coisa nova que é negativo. Mais uma. Então, são muitas as pessoas de que eu tenho visto na vida hoje passar por esse processo de frustração e decepção, até pela expectativa que se gera nisso que se constrói da felicidade. Mas como eu falo em pilares nas ciências e que nessas pilares tem a mente, o físico e o espírito, você acha que é essa espiritualidade que talvez faça toda a diferença nesse tempo que as pessoas levam para modificar esse comportamento que gera a mesma resposta? Com certeza, Cláudia. Eu acredito que você falou sobre os pilares, sobre o físico, sobre o emocional, sobre o espiritual. Eu acredito muito no alinhamento. Você sabe, ela, como a Cláudia já falou, ela me encontrou na igreja. A gente teve um primeiro contato na igreja. E eu aprendi que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que significa isso? Significa que a vontade de Deus, ela é alinhada em nós através do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Não adianta o meu físico estar bem se o meu coração está em aflição. Não adianta o meu coração estar em aflição se os meus cuidados com o meu corpo são os mínimos possíveis. Então eu acredito nesse alinhamento para trazer sobre a vida de um indivíduo a plenitude da alegria, da felicidade, da realização pessoal, ainda que muita coisa precise acontecer, precise se realizar. No entanto, quando se existe esse alinhamento e quando se existe a esperança de que, sem sombras de dúvidas, como eu falo, isso eu falo sempre, dias melhores virão, acontecerão coisas muito melhores nas nossas vidas, é essa esperança que nos faz acreditar e realizar aquilo que deseja o nosso coração. É somente crer, é crer e viver na prática e crer, gerar esperança no coração, sonhar mesmo. Quando eu escrevi esse livro, não havia outro título senão sonhar para ele. É sonhar, é experimentar a cada dia o novo sobre a vida, o novo sobre os sonhos, o novo sobre suas amizades, o novo sobre a família. E experimentando o novo, você vai perceber que existe sempre uma luz no fim do túnel, assinalando que a felicidade está ali esperando.
esperando. Mas aí quando o Rodolfo fala tão entusiasmado, né? Porque ele é esse líder assim que quando fala, encanta e a gente fica muito atento ao que ele diz. Aí eu não sei se vocês perceberam aí que ele diz, precisa acreditar. E aí eu lhe digo, acreditar, será que ela é uma determinação? Ela é um desejo que alguém tem que ter, diz, a partir de agora eu vou acreditar. Será que é simples assim? Porque o que eu sinto muito e o que eu vejo, que a maior dificuldade das pessoas é que elas querem acreditar. Até nos passos daquela, que eu sempre trago aqui, Rodolfo, que é a ciência quem diz que quando você quer concretizar um sonho, por exemplo, você tem aqueles passos. Olha, primeiro eu tenho que querer, depois eu preciso acreditar, depois eu preciso ter atitude, senão não vou concretizar. Aí você veja que as pessoas esbarram exatamente nesse acreditar, porque o acreditar não é só uma palavra, o acreditar tem a ver com sentir. E como é que eu vou sentir se eu não sinto? Então, é muito interessante que eu ouço isso. Como é sentir? Como é, doutora, esse negócio de acreditar? Eu tenho que acreditar, eu tenho que sentir, eu tenho que ter fé. E eu estou falando nem só na fé espiritual, eu tenho que ter fé no que vai acontecer. Então, essa fé que eu acreditar não é uma coisa tão simples assim. O que você diria a essas pessoas que, e a mim também, Rodolfo, que é tão difícil às vezes a gente acreditar e sentir, não é? De que as coisas vão modificar e sentir de que vai dar tudo certo e acreditar que depois, se até tem aquela frasinha que diz assim, se não chegou no final feliz é porque não chegou no final ainda, né? Mas e aí? Como é que é esse sentir, acreditar? Começa a buscar. Cláudia, você falou sobre fé, né? Sobre a fé que, independente dela ser espiritual, em um ser maior ou de ser em nós mesmos, a fé, o significado de fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas que vai se realizar. Então, ainda que você não perceba que as coisas estão partindo por um caminho melhor e estão se realizando aos poucos, ainda assim você precisa crer. E o crer é experimentar a cada dia a certeza de que você está seguindo pelo caminho da verdade, pelo caminho em que lhe instrui a esperança de que sonhos poderão se tornar realidade. É claro que seria uma utopia ele dizer que absolutamente tudo que você sonhar vai se concretizar. Claro que não. Existem muitos sonhos que estão dentro de nós que não virão à tona, que não se tornarão reais, mas aquilo que deseja o teu coração, aquilo que busca a tua alma, aquilo que se profunda o teu ser, sem sombras de dúvidas, vai se tornar realidade. É uma decisão que parte de nós, que parte do nosso coração, que parte da nossa vivência. E isso eu trago muito forte dentro do livro Sonhar, que a esperança vista dentro de nós, ela se torna uma convicção tão forte que passa a ser parte do nosso dia a dia e que futuramente se tornará no sonho realizado. Eu dividi o livro em 3 capítulos: esperança, a convicção e a realidade. A esperança é o sonho, a convicção é a fé, é o crer, o acreditar, e a realidade é o caminho concretizado, é a esperança realizada, é o sonho consumado. Mas olha só, isso tudo que ele disse, eu vou pedir para ele repetir no próximo bloco, não é? Porque eu vou querer que ele fale de cada um, não é? E aí, ao falar de cada um, ele vai repetir um pouco o que são esses 3 capítulos mais fortes desse livro, que talvez leve até você, essa pessoa, ou a quem você agora pode ligar, vem um bloco aí bem interessante, porque esse programa é ao vivo, você pode estar ligando para que as pessoas possam assistir, agora que a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já com esses 3 capítulos desse livro, para que você, não vai contar tudo, viu? Porque senão as pessoas não vão comprar, né? Mas pelo menos ter uma ideia do que tem, do conteúdo deste livro, que possa estar lhe ajudando nessas coisas que não são fáceis, que a gente quer e que independe, às vezes, vamos dizer assim, é um exercício, porque não é fácil. Né? Ninguém está dizendo aqui, prometendo aqui o céu e a terra, isso aí só Deus, né? A gente aqui está prometendo que na terra há coisas que você pode escolher. E é dessas escolhas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por isso aí, a gente vai dar um intervalo e volta daqui a pouquinhos minutos, vai ser bem rapidinho. Até já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece.
com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. E aí estamos aqui novamente e agora nesse bloco de entrevista, que na verdade é o segundo momento do bloco de entrevista. Estamos aqui entrevistando, não digo estamos, né? Porque na verdade eu não entrevisto, eu converso com o meu convidado. E ele é o Rodolfo, esse jovem que escreveu um livro, Sonhar. E esse livro, para ele, era de uma esperança muito grande. Então não é à toa que ele dizia no outro bloco que esse livro ele dividiu em 3 partes. É esperança, convicção e realidade. Aí veja que você, quando ele diz isso aí, ele diz exatamente que se você quer realizar um sonho, você precisa ter a esperança, aí você tem a convicção, aí se você tem a convicção, aí você concretiza. Poxa, parece um pouco do que a gente vinha falando aqui, nesse tal de acreditar, nessa convicção. Sim. Que não é fácil. Mas aí, Rodolfo, vamos lá, um de cada vez. E olha que eu não vou estar dizendo para vocês o que é esse livro, que vocês quiserem vão ter que ler, viu? Assim como eu li, porque aqui tem conteúdos emocionais muito fortes. Eu estava dizendo a ele, eu chorei, eu ri, eu vibrei. E por isso que ele está aqui, porque o livro foi tão gostoso que eu quero que você também leia. E aí, eu não sei se está passando, não está passando ali, mas aí quem sabe, o Josiel, o Fábio, já botam ali embaixo o nome do Rodolfo, né? Onde é que tem que comprar o livro, né? Porque eu acho que vale a pena para vocês. Então, vamos começar com a parte da esperança, sabe? Essa que fez você sonhar e aí disse assim, bom, o meu sonho, para que eu possa realizar, eu preciso primeiro ter a esperança de que vai acontecer. O que é que você quis dizer nesse capítulo com esperança? A esperança eu trago como um sonho que nasce no nosso coração. Quando eu falo sobre a esperança nesse capítulo, Cláudia, eu falo sobre o que desperta em nós a motivação para acreditar num futuro.
São muitos os sonhos que são gerados dentro de nós, que são muitas vezes impostos por quem está acima de nós, por um pai, uma mãe, que acredita que quando a gente crescer a gente vai ser um médico, um advogado. São sonhos de outros para nós. Mas o que nasce no nosso coração e que pode ser gerado a partir das nossas vidas? A esperança é justamente o tempo que nos leva a despertar em nós o que é que deseja o nosso coração para o nosso futuro. E quando eu falo de esperança, eu falo também sobre esperar. Esperar no que vai acontecer, crendo, vivendo no seu dia a dia, como você tinha colocado, aqueles passos, os pilares que a ciência traz para que um sonho se realize. E sem dúvidas, você não vai conseguir alcançar a realidade de uma esperança sem que você vivencie todos os dias da sua vida aquilo que está dentro de você. É trazer do seu coração para a vida. Ao longo da minha vida, eu tive muitas esperanças realizadas. Eu nasci num lar, Cláudia, muito simples, muito pequeno. Eu morava na Cambona, num lugar muito estreitinho, numa casa de 2 vãos, dividido para 5 pessoas. Nós dormíamos um em cima do outro. Não tinha cama, era num tapete, era uma TVzinha de 14 polegadas. Eu tive todas as oportunidades para uma vida mal sucedida. No entanto, o meu coração, a minha vida, foram despertados para que eu pudesse sonhar, ainda que não pudesse realizá-los imediatamente. Porque o sonho, ele não é imediato, ele é um processo até a sua realização. Mas a esperança, ela tem um poder supremo de nos tirar da nossa realidade, mesmo vivendo nela. É como se fosse uma magia, é como se fosse algo surreal. No entanto, só quem vivencia a esperança de seus dias pode falar com tanta certeza daquilo que existe dentro de você. Apesar de viver uma realidade tão promíscua ao meu redor, eu tinha certeza de que não somente Deus, mas que a força que Ele estava colocando sobre a minha vida me impulsionaria a experimentar a esperança que despertava o meu coração. Aí vocês vejam de que quantas pessoas não gostariam de ter esse Deus que faz com que um jovem tenha uma esperança tão forte de que tudo vai mudar. Como é que foi esse encontro? Cláudia, eu não tenho outra palavra senão dizer que Ele foi muito bondoso comigo. Talvez algumas pessoas que não acreditem em Deus, e isso a gente respeita, claro, parte do coração, da fé de cada um, mas uma das maiores mudanças, a maior mudança que eu experimentei na minha vida foi acreditar e viver debaixo de um propósito. Eu acredito que tudo na vida, que nada na vida acontece por acaso. Tudo se baseia em um propósito e em uma missão. E ao encontrar-se com esse Deus tão genial, que realmente eu não posso ver e eu não posso tocá-lo, mas eu posso sentir. Assim como se eu estivesse com uma laranja aqui na minha mão e você me dissesse, mas essa laranja aí não tem gosto de nada, essa laranja não presta. E eu dissesse, Cláudia, você vai poder senti-la se você experimentá-la. Você só vai saber se é bom ou ruim se você puder experimentá-la. Assim é Deus. Quando nós experimentamos a Deus, nós temos a total consciência do que Ele é, do que Ele representa e do que Ele pode fazer. Eu não estaria aqui falando sobre esse livro se não fosse o sentimento que eu tenho por Ele, que Ele tem por mim. Então, Deus me proporcionou. Fazer a propaganda do livro. Então, Deus lhe proporcionou esse sentir, esse sentir de que você poderia ter a esperança de que o seu sonho poderia se realizar. Isso mesmo. Mas aí, ao experienciar, essa sensação de agora eu posso esperar em Deus, em mim, de que eu posso concretizar o meu sonho, aí você teve, a partir disso veio a convicção. Isso. Essa convicção, ela se manifestou de que forma? A convicção eu a tenho como uma missão. Eu sempre falo isso. A esperança é uma visão do meu futuro. A convicção é a missão do meu presente. A cada dia os nossos sonhos despertam em nós desejos. E nós precisamos vivenciar cada etapa para que nós possamos realizá-los. Eu falo que a convicção é uma força, é algo tão forte que ela tem um poder de nos transportar do que existe no nosso intelecto, no nosso pensamento, para o que nós vamos experimentar na prática, no dia a dia. Desde muito pequeno que eu sou muito motivado naquilo que eu desejo.
E eu acredito que é essa convicção que me possibilita, Cláudia, experimentar momentos e situações tão oportunas para que o meu sonho se realize. É correr atrás, é o popularmente dito, é o viver na prática o que está no espírito, o que está na alma, o que está no coração. A convicção, ela é tão forte que ela nos faz sofrer e não sentir a dor. Ela nos faz experimentar as tragédias da vida, como eu falei antes. A perda do meu pai foi uma tragédia para mim, foi uma dor que até hoje eu sinto, mas que eu aprendi a viver com ela, que eu aprendi a conviver com ela. No entanto, ainda sentindo essa dor, eu sei que a convicção que existe dentro de mim ela é tão forte que ela me faz viver a cada dia a certeza de que um dia chegará a realidade daquilo que somente o meu coração me desafiar. Opa! Aí quando ele fala, é claro que esse homem que é acostumado a dar as palestras, né? E que hoje você tem uma liderança com quantos jovens? Nós hoje em Maceió, nós lideramos juntos, nós temos mais de 2.000 jovens debaixo da cobertura, o Arena Jovem, que se você não conheceu, eu lhe aconselho a conhecer. São mais de 8 grupos de jovens espalhados por Maceió, em vários bairros que têm crescido a cada dia. Nós acabamos de sair de uma conferência no período de carnaval, com mais de 1.200 jovens juntos, aglomerados, torcendo, vibrando, sonhando e experimentando coisas muito positivas. E aí, dentro dessa liderança, e aí do livro Sonhar, aí ele falava daquilo que ele não foram 3 pilares, mas não deixa de ser pilares também, não é? Porque dá sustentação, não é? Então, quando ele diz esperança, e essa esperança, muitas vezes as pessoas dizem, a esperança é a última que morre. E alguém diz assim, quando você perde a esperança, você perde tudo dentro de você. Então, deixar essa chama da esperança viva já é um grande desafio. Aí ele fala de convicção, que é esse sentir, que é o experimentar. Às vezes as pessoas precisam experimentar e continuar experimentando para poder sentir, porque não é fácil. Isso varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Pessoas que é tocadas em poucos momentos de que vai a um determinado lugar, ela é tocada. E outra que demora muito tempo, e aí é o tempo de cada um, não é, Rodolfo? É verdade, Cláudia. Mas aí a gente, depois de falar também desses 2 capítulos, claro que ele falou assim, né? Para poder você querer comprar o livro e ler e ver a emoção de cada coisa que ele está dizendo. Aí ele chega exatamente tive a esperança, tive a convicção, e aí veio a concretização. Fale-me dessa concretização, porque desse outro lado tem um monte de gente querendo concretizar alguma coisa. Com certeza, Cláudia. E assim, esse é o ponto-chave. Não adianta sonhar sem que o seu sonho se torne uma realidade. Então, assim, eu falei sobre a esperança, que é um sonho gerado em nós, a convicção, que é uma missão, e a realidade, que é a concretização, como a doutora Cláudia já falou, daquilo que, a princípio, eu apenas tinha sonhado. É o gozo, é a alegria, a parte boa do sonho. É você realizar aquilo que nasceu no seu íntimo, no seu coração. E só quem sonhou é capaz de dimensionar a alegria da realização. Eu posso falar isso porque muita coisa eu realizei na minha vida, na minha história, dentro da minha família, da minha casa, daquela simplicidade, daqueles momentos tão dolorosos que nós experimentamos. No entanto, hoje, nós vivemos debaixo de gozo, de alegria. É claro que existem momentos de tristeza, momentos de infelicidade, mas isso não pode sucumbir, não pode sobrepor aquilo que nós vivenciamos e experimentamos. Realizar um sonho é muito mais do que tornar o sonho realidade, é fazer com que ele permaneça real para sempre em nós. E eu falo no livro algumas histórias, algumas experiências que eu próprio vivi e que outras pessoas vivenciaram, de que sonhos se tornaram realidade. E aí eu lembro de alguém que mudou muitas realidades, que inclusive no livro eu falo um pouco sobre a biografia dele, que é o Martin Luther King, que sempre falava, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. O Martin Luther King morreu
No entanto, o seu sonho, apesar de estar morto, de não poder vivenciar o sonho que nasceu no seu coração, se tornou realidade. Décadas depois, a gente vê a maior potência econômica mundial, um presidente da República negro como o senhor Luther King. Então, assim, nós precisamos acreditar. E ainda que o nosso sonho, que é o caso do meu pai, por exemplo, ele não realizou o sonho dele, mas sem dúvidas, eu que sou filho, que sou herdeiro, tenho realizado cada sonho que nasceu, que estou uma geração abaixo dele, eu e meus irmãos, nós temos realizado sonhos que nasceram no coração dele. E isso não é ser feliz? Claro que é. Isso é experimentar a verdade sobre as nossas vidas, é experimentar a alegria, o gozo e, sem dúvidas, a manifestação do poder de alguém que está acima de nós e que, para mim, é um Deus maravilhoso. E aí só quem encontra esse Deus que o Rodolfo tem no coração dele é quem pode estar do outro lado sentindo aquilo que ele está falando. Porque quem ainda está na busca, quem ainda não tem esse sentimento, fica complicado realmente, mas eu não tenho dúvida, que eu pelo menos tenho certeza de que as pessoas têm muita vontade de sentir, de acreditar, e às vezes também tem aquela do ir e voltar, né? Sinto-me, se estou bem, aí basta uma quedinha e aí já não serve mais, né? Verdade. Então, quer dizer, essa oscilação também faz parte da vida humana, do ser humano, das fraquezas humanas, o quanto somos fragilizados e o quanto temos que fortalecer cada vez mais a nossa estrutura emocional, espiritual, para poder a gente realmente suportar, porque eu sempre costumo dizer umas coisas, até meus irmãos riem, quando eu digo isso, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Aí, diga logo a boa, que todo mundo quer a boa, né? Primeiro, eu digo, a boa é que você vai viver muito tempo, vai querer muita coisa boa por aí. E qual é a ruim? A ruim é que vai continuar tendo dor, vai continuar tendo coisa ruim, que vai ter que continuar tendo frustração, rejeição, decepção, porque faz parte da vida. Lidar com essas coisas é o que é o grande desafio. E aí a gente agora tem um minutinho para terminar, eu dou todinho para você dizer para essas pessoas aquilo que você quer que fique no coração delas, para que elas possam dizer, hoje algo me tocou. E quando eu trago alguém aqui, é porque eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção. E dentro da minha convicção, eu tenho a esperança, a convicção, e quero concretizar agora com ele falando para você. Então, você que está nos ouvindo, você que está aí nos assistindo, não tenha dúvidas de que esse livro, deixa eu te mostrar, foi inspirado em histórias que marcaram a minha vida, que marcaram a minha história. Apesar de você me ver jovem, eu tenho apenas 21 anos, mas são situações que eu experimentei na minha infância, na minha adolescência, que marcaram a minha vida e que hoje me fazem experimentar uma vontade ainda maior que existe dentro de mim. Então, assim, corre, adquire esse livro, ele está disponível na livraria Gênesis, lá no centro, ali bem pertinho do Palácio, Floriano Peixoto. Então, você não pode deixar de ir lá e de adquiri-lo. Tenho certeza que alguma coisa vai mudar na tua vida. Você vai aprender algumas coisas que nasceram no meu coração e que deram certo na minha vida. E sem dúvida será uma fonte de riqueza e de sabedoria para você. Também estou disponível nas redes sociais, Rodolfo Barros, você pode me seguir no Facebook, no Instagram, pode acompanhar lá as nossas postagens, as palestras que nós temos circulado aí, as escolas, as faculdades, empresas, e falado sobre essa expectativa que nasce no nosso coração, que é um sonho realizado. Além disso, você pode também entrar em contato conosco, caso seja necessário, se quiser agendar um momento, uma palestra, uma conversa, nós estamos à sua disposição. Entre em contato pelo DDD 99657-4935, 99657-4935. E o e-mail rodolfobarros.al@gmail.com. Eu tenho certeza que esse livro vai ser bastante edificante para você, para a sua vida, para a sua família e para a sua história, para o que você tem experimentado. E quero só dizer que é um prazer, Claudinha, estar com você aqui hoje. Cláudia é alguém que me estimo, que me alegra ao estar do lado, é alguém que traz posição
positividade. Quero agradecer a Aline, que está aqui no estúdio também comigo. É uma irmã, uma parceira. A Aline está rindo bastante, brincando aqui, porque realmente, quando a gente está do lado da doutora Cláudia, a alegria nos contagia. A alegria parece que chega, para em nós e fica. Então, Cláudia, muito obrigado por essa oportunidade. Coisa só de quem tem amor. Mas aí a gente tem que terminar o programa. A gente ficaria muito tempo aqui, Rodolfo, porque a gente tem um carinho muito grande pelo outro. Realmente é um sentimento que eu sei que é recíproco e sincero. Verdade. A você eu só tenho a desejar que tenha aproveitado esse programa, que possa ter absorvido essas palavras, esse momento e vá levando para a sua vida e que possa, a partir de hoje, ter tocado o seu coração de tal forma que você diga, ó, alguma coisa eu aprendi e agora já não será da mesma forma. É isso que eu desejo a você e com certeza a gente estará muito breve de novo, porque eu acho que Deus sempre quer isso, porque a gente tem sempre a vontade muito grande de trazer essa palavra amiga aqui na TV Mar, no canal 25 da NET, da Organização Armando de Mello. Até a próxima.